Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e eu quero convidá-los a assistir esse vídeo onde eu converso com o Eduardo do canal Pentadimensional e nós falamos um pouco da história de Jesus, tudo que ele foi e o que ele é, tudo que ele representa para nós hoje. Bom, Juliana, então a gente conversou, né, em off sobre nossas possíveis conversas aqui no canal, no seu canal. E aí eu tenho assistido algumas coisas do seu canal lá do começo e vi um vídeo seu falando sobre Jesus, achei super interessante, me identifiquei muito porque eu também sou eu sou apaixonado com a figura de Jesus, assim, eu não sei se é por causa da educação que a gente teve, é, e, e porque ele é um herói, né? Então, toda figura de herói, ela nos captura de algum modo. Verdade que eu mudei um pouco a minha visão de heróis, né? Eu tinha uma visão do Superman, e parece, assim, banal falar de Superman, mas o super-homem é uma definição filosófica do Nietzsche, né? Do filósofo Nietzsche. E aí, o herói, ele é sempre alguém que nos captura e que a gente tem uma identificação, uma idealização, né? Eu gosto muito de pensar Jesus como a doutrina espírita às vezes apresenta, que é um modelo. Eu gosto também da visão daquela Helena. Esqueci o nome agora. Blavatsky? Não, Lúcia Helena Galvão, do Nova Acrópole, né, que ela fala que a gente precisa imaginar um ser humano que seja bom de existir, né, que vale a pena existir, que seja um ser humano que, que vale a pena ser esse ser humano. Então, para a gente ter um ideal, a gente precisa utilizar nossa imaginação. E aí, nessa imaginação, você colocar as características desse ser. E aí, Jesus, ele é a personificação de uma imagem de um ser humano muito bacana. Eu tenho visto, eu sempre que tem alguma coisa assim nova sobre Jesus, eu gosto de assistir. Então, eu vi uma série, se não me engano, na Netflix, de Maria Madalena, de 60 episódios, que mostra um Jesus uma Maria Madalena muito bem trabalhada psicologicamente, e assim, corrigindo várias narrativas errôneas a respeito dela, né, ou várias ideias preconceituosas que a gente tem sobre ela. Também vi uma série que agora está muito em voga, eu até falei isso na minha segunda entrevista com o Paulo, mas ainda não foi ao ar. E aí a gente falou sobre a série que agora, lá na entrevista eu falei, e logo depois veio o lançamento de um filme da terceira temporada, que é a série The Chosen, que são os escolhidos, né, que mostra muito os discípulos de Jesus e como que era esse seguir Jesus naquela época. Tem um personagem fantástico que é o Mateus, né, o cobrador de impostos. Ele é muito bom, um personagem assim que eu acho que a série toda trouxe um Mateus que não existia até então para a gente pensar, né? E assim, a conclusão que eu chego, apesar da gente ainda vai falar sobre o assunto, mas a conclusão que eu chego é que, mesmo se Jesus não tivesse existido, tudo isso que se criou de Jesus é algo muito importante, é um herói muito importante. Assim como eu aprendo muito com as características psicológicas de um personagem qualquer de ficção, eu aprendo muito com o personagem Jesus. E é um personagem vivo, né? Porque não se para de fazer histórias sobre Jesus. É um personagem que, se fosse só um personagem, já valia a pena, porque é um personagem que tem várias versões e várias visões novas sobre ele a todo momento. Mas eu quero dizer que eu não sei qual que é a sua posição atualmente sobre Jesus. Lá você fala que recebeu uma resposta, né? E que você acredita
nessa resposta e nessa ideia que você teve sobre Jesus, mas eu creio que lá você estava de cabelo curto e aí eu creio que já tem um tempinho esse vídeo, né? Você já deve ter enriquecido seu pensamento após aquele vídeo com muitas outras coisas. Então, talvez você tenha uma visão diferente hoje. Antes que você possa comentar, né? Eu queria fazer assim uma narrativa mesmo de algumas situações que me fazem acreditar que Jesus é um ser vivo, né? Que está em alguma dimensão e que nos toca e que a gente pode percebê-lo e se relacionar com ele de algum modo. Eu penso dessa forma. Eu creio que a narrativa que foi construída de Jesus, ela tenha sido muito manchada por várias situações, que é um comportamento normal do ser humano, que é o processo de você fazer da pessoa, depois que ela morre, torná-la um mito, né? Qualquer que seja. Então, por exemplo, quando se fala de Chico Xavier hoje, já não é o que se falava de Chico Xavier há 20 anos, né? Já não é o que se falava de Chico Xavier quando ele estava encarnado. O Chico hoje se tornou um mito, né? Então eu convivi, por exemplo, com o Wagner. O Wagner ele é sobrinho do Chico Xavier. E aí ele me contava várias histórias do Chico e dizia: o tio Chico de vez em quando ficava bravo, de vez em quando xingava a gente. Ele era sobrinho, né, do Chico, então com certeza viu várias facetas do Chico Xavier em vários momentos. Então eu gostava muito de conversar com o Wagner sobre isso. Wagner morou durante um tempo aqui em Divinópolis, frequentou o mesmo centro que eu, e a gente tinha altos papos. E aí o Chico, não estou desmerecendo o Chico Xavier, mas a gente vai acrescentando coisas. Quantas frases já foram atribuídas a Chico Xavier que não são dele, nem de um dos seus personagens, nem de nenhum dos espíritos que escreveram sobre ele? Assim como existem vários textos que são atribuídos a Cora Coralina, o povo cria esses pequenos textos, coloca um autor lá qualquer para dar uma ênfase, né? Sem consultar, sem verificar a fonte, repassa. Então, tem muito disso. Mas a gente vai transformando pessoas em mitos, né? À medida que, depois que ela morre, por ter muitos efeitos fantásticos na vida daquela pessoa, você vai endeusando. No caso do Cristo, ainda houve uma outra situação, que é uma situação histórica, né? Que é a questão do Império Romano transformar o cristianismo, que ele vinha combatendo sem sucesso, em religião oficial do Império Romano, e fazer um processo que hoje a gente chama de apropriação cultural, né? Você pega toda a cultura daquele povo, transforma ela em sua, só que você vai dando uma mexida, uma trabalhada nela, para ela ficar do jeito comercial, né? Do jeito que vende para a sua população, para aquele povo seu que você quer que compre aquela ideia. Então foi isso que o Império Romano fez. Então esse Cristo, que lá no cristianismo nascente era homem, no Império Romano se tornou Deus, né? Maria, que era mãe de Jesus, se tornou mãe de Deus, né? A Santa Maria. E isso através de várias transformações que vão fazendo ao longo do tempo, ao longo da história, e que vão mudando mesmo a paisagem e o cenário, e também a própria personalidade daquele que é o centro daquela situação. Outra situação é Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso tinha uma visão diferente de Jesus e teve uma experiência pessoal com ele, e conforme ele narra, ele cria a religião cristã, né? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas eu sempre tive uma visão de que cristianismo não é a religião de Jesus, né? Cristianismo, o próprio movimento, independente do catolicismo, não é religião de Jesus, porque se fosse de Jesus seria
cristismo, né? E é cristianismo, é dos cristãos. Então, a religião dos cristãos e não do Cristo. Porque o Cristo mesmo não quis criar religião nenhuma, né? Então, a ideia que eu tenho dele é de alguém que, assim como Sócrates, que é um exemplo bem paralelo, né? Não quis escrever porque ele sabe que certas coisas não... Você grava no coração das pessoas, né? As coisas importantes você grava no coração das pessoas com as quais você convive, e isso não vai ser apagado nunca, né? Não precisa de estar no papel. Então ele não escreveu. As pessoas que escreveram sobre ele, na maioria, os escritos não são de pessoas que testemunharam ocularmente a vida de Jesus. E tem parece que assim, uma tendência de, às vezes, as pessoas ressuscitarem essa tentativa de tirar Jesus da história. Ele foi ser mítico, foi Horus, já existiam vários personagens ou vários avatares com as mesmas características. Então, Dionísio, né, que é o do 25 de dezembro lá do Império Romano, que foi substituído por Jesus, né? Então Jesus precisou ser transformado em Deus, porque ele tinha que substituir o Dionísio, né? A festa dionisíaca, né? O ritual da missa católica, a gente vê que é o ritual da deusa Ceres e do deus Baco, né? O deus do vinho é a deusa do trigo ou da fertilidade. Então é literalmente o mesmo ritual, só que transformado em corpo e sangue de Jesus. Então as questões foram sendo modificadas assim. Agora, o que não dá para esquecer ou para desmerecer é que tenha vindo de um personagem muito diferente, ou tenha vindo desse personagem que a gente chama de Jesus. As ideias que ele trouxe e a história que ele conta é uma história muito boa, né? Que é uma história da superação humana, de olhar para as pessoas com preconceito nenhum, né? Abraçar Maria Madalena, abraçar o leproso, abraçar o cobrador de impostos, abraçar o Zaqueu, abraçar todos aqueles personagens. Eu, inclusive, não gosto dos 12, eu acho que esse 12 é muito simbólico, mas não são 12 discípulos, são muitos mais. Eu não consigo não entender Maria Madalena como uma discípula de Jesus, então eu entendo que são muitos mais. Aquela necessidade de tirou Judas e substituiu por um outro para continuar tendo 12, isso aí é muito, para mim, me cheira remendo histórico, né? Então, cria uma ideia, aí o povo começa a criticar, é tipo pessoas mentirosas que vão contando uma mentira em cima da outra, e aí quando se percebe já não tem mais relação nenhuma com o início. Então eu acho que assim, tem muitas inverdades misturadas nessas histórias. Independente disso, eu vejo que existem alguns movimentos da própria espiritualidade para trazer, independente de onde que venha através de um filme, vem através de uma série, vem através de um livro, que traz mais elementos para a gente compor esse personagem que é um avatar que veio trazer uma ideia de mudança social, de melhoria para as nossas vidas. E de contato com um Deus que é Pai, né? Agora está muito em voga falar dos extraterrestres, e então a história de Jesus é muito boa para se dizer que ele é um extraterrestre, porque ele mesmo disse que não é desse mundo, veio de uma mulher que foi abduzida por um anjo, né? E concebeu do Espírito Santo. Então, assim, dá muitos elementos para a gente pensar Jesus como um ser alienígena, né?
Mas essas questões são supérfluas, isso aí é o de menos. O importante é amor, amar ao próximo, amor como a lei universal, não ter preconceito, criticar a hipocrisia dos poderes humanos, dizer que o reino dele não é deste mundo, de que existe algo para além desse mundo material, que é muito mais importante, que é primordial do que o mundo físico, né? E que a gente precisa estar atento a essas questões, porque isso aqui tudo passa, mas esse mundo das ideias ou do amor, esse vai permanecer, né? Então essas ideias de Jesus, elas são muito importantes. E eu gosto muito de alguns autores que vieram, né, trazer novas ideias sobre Jesus, e um deles é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através de Chico Xavier. Ele traz uma versão, né, dos evangelhos muito boa. O outro é o Emmanuel, né, que tem também alguns livros que trazem algumas questões muito interessantes sobre a vida de Jesus. O Humberto de Campos, o livro Boa Nova é fininho assim, mas tem umas histórias muito interessantes. A história de Maria Madalena é muito bonita. A história de Pedro é fantástica. A história de Judas é muito interessante. Então são histórias muito, muito bacanas que estão lá nesse livro e que dão uma ideia de que realmente está faltando parte naqueles livros que a gente tem costume de chamar lá na Bíblia de o Evangelho, né? Ou nas próprias cartas do Paulo e aquelas outras questões, o Apocalipse de João, que a gente chama de Novo Testamento. Então há questões ali que realmente falta um pouquinho de detalhes para a gente compreender melhor, e esse livro do Humberto de Campos é muito bom nisso. Agora, um outro livro, outros livros que são os do Emmanuel, que também trazem muito isso, são são 4 livros que trazem muito essa questão. Eu tenho um certo pezinho atrás com o Emmanuel, porque é uma pretensão minha, talvez, alguém vai pensar, mas eu tenho direito de pensar diferente de qualquer espírito, né? Então, eu tenho um pezinho atrás com o Emmanuel, porque ele tem hora que ele parece assim, muito condescendente com certos poderes estabelecidos, mas os livros dele são muito bons. E o livro, os 4 livros dos quais eu estou falando, o Ave Cristo, o 50 anos, 200 anos, como é que é? 2000 anos e 50 anos depois, e Paulo e Estevão. Então esses 4 livros são livros históricos, romanceados, históricos do ponto de vista, assim, ele está trazendo a história do mundo espiritual, né? Os historiadores nossos aqui terrestres não vão concordar que eles são históricos, mas do ponto de vista do conteúdo que ele está trazendo, o objetivo dele é trazer um conteúdo histórico, de como foi a história de Jesus naquele momento. Então tem lá os 4 livros que são muito bons, a gente chora em quase todos eles, porque são muito bonitos, assim, de histórias de sacrifício, de abnegação, de amor mesmo por uma causa, né, que é a causa do cristianismo. Tem um livro que completa esses 4 também, que está na mesma linha, mas que é já do 1800 e alguma coisa que ele está falando, 1700 e alguma coisa, que é o livro Renúncia, né, de um espírito chamado Alcione, que também fala um pouco desse cristianismo e também um pouco da história de Emmanuel, porque como esses outros livros falam de quando o Emmanuel estava encarnado na Terra na época de Jesus, e ele foi um dos senadores romanos da época da morte de Jesus, ele narra também nesse livro Renúncia, que também é um romance histórico e romanceado, né? Ele fala também dessas questões. Mas isso aí é para quem quiser estudar.
na minha visão, eu tenho um relacionamento com Jesus que é meu, né? Que é como eu me relaciono com ele. E na minha experiência com a ayahuasca, eu quis tentar contato, né? Ou saber coisas. E aí, o processo da ayahuasca, eu tive um momento na minha primeira experiência em que eu tive vários momentos, né? Eu tive um momento em que eu estava vendo todas as pessoas à minha volta e sentindo os sentimentos delas. Depois eu fui me levando nesse sentimento e saindo desse sentimento ruim de angústia, porque quando você sente a angústia de todas as pessoas ao mesmo tempo é muito perturbador e incômodo, né? A gente sofre, sente muita dor. E aí você sai dessa dor, que eu falo dor moral, né? Não é física. E aí você sai dessa situação e passa para uma outra situação. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. E aí eu fui elevando as próprias músicas, né, do ritual, vão nos conduzindo, nos chamando. E aí, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso com você na outra conversa que a gente teve, mas na experiência que eu tive, tinham 2 amparadores, né? Amparador que eu falo é da própria reunião, não são espirituais. Aí o amparador da direita era um senhor mais clarinho, mais estilo oriental, e o de cá um senhor mais alto e mais moreno, do cabelo bem baixinho, e mais assim, o outro era mais miúdo e esse mais forte. E esse que eu via desse lado, eu não conseguia vê-lo como um ser humano, eu via ele como um ser reptoide, né? A aparência que ele tinha era reptoide e ele estava o dobro do tamanho que ele tem. Ele já é alto, ele estava o dobro. E eu olhava assim de lado e não queria perceber a aparência dele. Eu tive medo de ver a aparência. Não quis fixar, ficar olhando. E tudo para mim era muito novo, né? Eles têm umas regras, né? Você não pode conversar diretamente com o mestre sem pedir permissão, que é o que está presidindo a reunião. Você não pode ficar falando, né? Comentando com um com o outro, ficar conversando com os do lado. Então, tem algumas regras lá na UDV. E aí, eu vendo esse moço nessa situação, me vieram questões que estão muito relacionadas com a ideia que a espiritualidade fala nos livros do Chico Xavier de exilados de capela. E aí, eles me disseram que as instituições nossas aqui na Terra têm muito controle. Tem muitos dessas pessoas reptoides, ou seja, que têm a alma de outro lugar, que vieram de outro orbe, né, de outro planeta, mas encarnaram aqui. Então o corpo é de humano, mas a alma é milenar e veio de outras paragens, né? Como vários aqui, como o próprio Jesus disse, né? Eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. Se fosse hoje, ele talvez dissesse, meu país não é esse, ou meu planeta não é esse, né? Porque na época se falava reino porque eram os reinos, que era, né, a linguagem da época. E era o que os discípulos queriam, né? Que fizesse um reino aqui na Terra, de Jesus. Então, quando eu vi, na outra conversa a gente falou sobre ego e sobre self, né? Então, quando eu vi que o ego é como se fosse uma cápsula escura, onde a gente fica preso, né? E onde estão todas as nossas memórias, e é bem fechado, né? Lá em cima, no alto, eu via um furo.
E esse furo é o self, né? Onde você abre para conexão com os outros e com o inconsciente coletivo e com a, as outras pessoas, e percebe que a gente não é um indivíduo separado, mas a gente é um conjunto, um todo que se personifica em vários pontos, mas que cada personalidade é apenas uma passagem, né? Não é algo definitivo. E que, na verdade, lá em Deus, ou na matriz, ou no Criador, ou no universo, ou na fonte primeira, ou tem um autor também que fala sobre no vácuo quântico, né? Nesse lugar onde todos estão ao mesmo tempo, eu estou agora, nesse momento, eu estou lá, né? E esse que está lá, que eu chamo de eu, sou eu superior, né? Então é a parte de mim superior. Fica parecendo que é muito separado. Aqui a gente tem todas as visões muito separadas, né? Mas tenta separar aí, ó. Você tem vários corpos aí, sem seus corpos espirituais, não pelos físicos, né? Você tem aí um corpo endócrino, você tem um corpo esquelético, você tem um corpo muscular, né? Você tem um corpo dermatológico, você tem vários corpos, tudo é você, não é? É um corpo, uma mente, né? Que a gente aqui chama de mente. Essa mente sou eu. A minha mão não deixa de ser eu, porque a minha mente diz que não, tudo faz parte de mim como um todo. Então, essa parte minha que eu chamo de eu superior é eu que estou lá nesse plano. E aí, quando eu vi esse furo que me dá essa conexão, que é de onde eu venho, né? Que aqui eu estou um ego separado dos outros, mas na verdade eu sou uma centelha junto disso tudo que está o tempo todo na eternidade. Quando eu olhava para aquele furo, aí eu via como se fosse um ego terrestre, ou seja, como se fosse um conjunto de todos os egos e de toda essa necessidade de controle que é o ego, que é essa necessidade de controle, principalmente controle pelo medo, né? Esse medo que faz a gente não querer ser o outro, não querer ser confundido com o outro, preservar, isso é meu, eu não abro mão, é esse meu jeito de ser, essa é o meu pensamento, você está errado, eu estou certo. Então essa necessidade de separação tem como se fosse um conjunto disso que a gente chama de um ego coletivo, vamos poder falar assim, não sei se seria... Mas é uma conexão desses todos egos. E que, na verdade, eu acho que é um grande umbral. Eu acho que por isso que todo mundo, ao sair, passa por isso, porque é um grande umbral de sentimentos muito negativos e de separatividade uns dos outros, né? E toda vez que uma pessoa desencarna que está separada, eu acho que ela fica nessa situação assim durante algum tempo, que ela não se sente conectada ao todo, né? Então ela se sente isolada, perdida e errante mesmo no mundo espiritual. E aí, quando eu vi lá em cima, naquele furinho, alguém que estava me acompanhando, ou talvez eu mesmo estava dizendo para o meu eu físico, como eu superior, né? Mostrando lá no fora do planeta Terra uma luz, lá longe. E aí, mostrando assim, aqui, você está achando que essas pessoas que têm muito controle aqui na Terra estão erradas, mas está tudo certo. Eles são assim porque lá onde eles viviam, eles danificaram tudo por causa de perder o controle. Eles perderam o controle de tudo e aí eles destruíram o planeta deles, destruíram o local onde eles viviam e prejudicaram muita gente. E sofrem com isso até hoje. E eles são assim hoje aqui na Terra porque eles vamos dizer assim, a missão de vida deles. Eles têm que manter o controle, porque se eles não mantêm o controle, pode acontecer de novo o que aconteceu lá. Então essa necessidade de controle está totalmente justificada. E aí me mostrou
essa luz e me disse assim, tá vendo aquela luzinha branca? No final, um pontinho branco, naquele escuro dos planetas, do universo, assim, né? Naquela sombra. Aí, dizendo assim, aquele lá é Jesus. Veja o momento em que ele traz essas pessoas para a Terra. Então, essa é a visão que a doutrina espírita nos passa, né? Ela fala que Jesus é o governante terrestre, ele é um espírito puro, e espírito puro para a doutrina espírita é um espírito que já não precisa mais se reencarnar, né? Se reencarna só por missão. E ele trouxe essas pessoas de capela para, no processo de solidariedade universal, que todos os mundos são solidários, uns ajudam os outros, e que a solidariedade é uma lei para a doutrina espírita, né? É uma lei universal, e que esse processo fez com que ele trouxesse essas pessoas, esses aliens, vamos dizer assim, esses reptoides, para viver aqui na Terra. Então essa é uma visão, né? Tem várias visões sobre esses assuntos que são muito controversas. Hoje a gente tem várias pessoas que narram. Não existe um fio da meada, né? Eu acho que é proposital isso, hoje a gente não ter esse fio da meada, porque não tem que ter alguém ditando como são as coisas mais, né? A gente não precisa mais disso, talvez. Cada um é maduro o suficiente para investigar e ir construindo o seu próprio repertório de entendimentos sobre as coisas. Então eu imagino que seja por isso. Nós estamos nessa fase em que você pode ter suas opiniões e tentar conectar isso, cada um no seu tempo, e tudo bem, cada um respeite e uns aprendam com os outros. Então essa foi uma das experiências lá na ayahuasca que me fez assim muito bem, de perceber que está tudo certo aqui na Terra, né, que a gente está seguindo assim. Agora a outra experiência foi porque na segunda vez que eu fui para a ayahuasca, eu fui porque eu tinha algumas dúvidas. A primeira, porque eu nunca tinha tido a experiência, eu queria ter uma experiência parecida com a EQM, né? Eu estava vendo várias coisas de EQM, eu falei assim, não, tem que ter uma EQM. E aí a ayahuasca foi a proposta melhor que me surgiu, né? Para eu ter algo parecido com a EQM. E aí na segunda vez eu fui porque eu tive assim, como eu sou médium, e eu tenho várias questões relacionadas à mediunidade que me incomodam, porque mediunidade é um aprendizado o tempo todo, né? Então, como lá, naquele estado alterado de consciência, induzido pelo chá da ayahuasca, eu consegui ver tantas coisas de modo mais amplo, eu tive uma ampliação assim, muito grande, tanto na sensibilidade quanto na intelectualidade, né, no entendimento das coisas. Eu imaginei que se eu fosse uma segunda vez e tentasse não fechar os olhos, segurar para não fechar os olhos em tempo algum, que o efeito que eu tive durante o fechar de olhos, na primeira experiência, ele se tornaria visível aos meus olhos físicos pela persistência em não fechar os olhos. Porque para os médiums, existem vários tipos de médium, tem médium vidente, tem médium audiente, tem médium escrevente, tem médium de várias formas, né? E o que caracteriza a mediunidade é você intermediar os dois planos, né? Você transmitir alguma coisa de lá para cá. Quando você tem só uma percepção extrasensorial, não significa necessariamente mediunidade. Às vezes você percebe alguma coisa do plano espiritual, mas é só uma percepção. Da mesma forma como a gente percebe a chuva, alguém percebe um espírito. Tudo bem, passou ali e pronto. Mas a mediunidade é algo assim, que ela parece que já nasce com a função, né? Você precisa transmitir aquilo que veio do mundo espiritual.
E aí surgem muitas dúvidas, porque eu sou muito racional e eu fico questionando, e aí tem hora que eu perco a paciência, eu falo assim, não vou mexer mais com isso não, porque um fala uma coisa, outro fala outra, a gente não tem uma certeza, eu sei que é espiritual, eu sei que são espíritos que estão falando, mas eu não tenho discernimento suficiente para poder separar um de outro. Tem hora que eu já tive vários momentos em que eu meio que dei uma pausa na mediunidade, falei assim, não vou pensar nisso, não vou lembrar disso, não vou fingir que não existe. E aí, eu fui na experiência para isso, para tentar segurar os olhos abertos, mas é algo que é quase impossível. Você já passou pelas experiências, porque chega um momento, é muito parecido com um sono. Você começa a pensar que você vai dormir, porque o seu olho não, sabe quando você está tentando segurar para não dormir, cochila? Parecia isso, só que quando você fecha o olho, você continua acordado. Aí parece mais acordado ainda do que com o olho aberto, né? Porque aí você vê mais coisas, você viaja mais naquelas ideias e naquelas informações que eles vão transmitir. Então, que a gente vai descobrindo, né? Porque eu não creio que nem que seja eles transmitindo, eu acho que é a gente que vai conectando com essas com essas outras partes nossas, né? Porque você é uma parte desse todo, qualquer pessoa que estiver no mundo espiritual, ou qualquer pensamento que eu conseguir conectar, porque na primeira experiência eu conectei com várias pessoas da minha família, e eu vi o mundo delas interno. Então eu acho que da mesma forma, quando você pergunta uma coisa, onde alguém tem uma resposta, você conecta com ela e capta. Você absorve essas informações de um plano de ideias onde elas estão todas lá, né? Desculpe. E aí foi isso que eu imaginei que aconteceu comigo. E aí, quando eu fui, eu falei assim, eu quero ver as coisas que, por exemplo, quando eu vejo um espírito, eu sempre vejo de olhos fechados, ou então eu vejo de olho aberto, mas eu não vejo aqui um espírito andando aqui como se fosse uma pessoa física, normal, igual uma pessoa encarnada. Não, eu não vejo assim. Quando eu vejo um espírito, às vezes eu vejo a imagem dele perfeita na minha frente, cor de pele, cabelo, se está sorrindo, expressão facial, enfim. Mas eu vejo numa tela mental, que é algo que se abre, da mesma forma como alguém está te falando uma coisa e você está distraído, e alguém te fala, você viaja naquela ideia que a pessoa está falando e vê aquilo, mesmo com o olho aberto, às vezes você está fazendo alguma coisa, cozinhando, ou dirigindo, qualquer coisa, alguém te fala uma coisa, você tem aquela imagem da pessoa, do que a pessoa está te falando. Então é uma imagem mental, né? Não é imaginação, porque imaginação é uma criação do ser humano. Você imagina, você cria uma imagem. Né? Não é uma criação, é uma captação. Você capta aquela imagem. É uma ideia que te vem, né? Uma ideia mesmo, né? Nos livros de André Luiz fala... os livros de André Luiz fala forma mental. É uma forma mental que você captou. E aí, nessa minha experiência, eu queria ver os espíritos lá, assim, no meio do povo. A ideia que eu queria era essa. Porque já que eu conseguia, por exemplo, ver um elemental, como eu narrei lá na entrevista com o Paulo, eu consegui ver um elemental da natureza. Então, se eu conseguir ver um elemental, ver um espírito seria normal, né? Poderia ver um espírito também da mesma forma. Mas eu não vi da mesma forma, eu vi de forma diferente, assim, eu não vi uma imagem de uma pessoa, mas eu vi nos objetos, ou na forma como uma imagem se formava na minha frente, assim, tinha uma pessoa, outra pessoa, um painel, a mesa, aí naquela composição, no meio daquela composição, as imagens das outras pessoas formavam uma outra imagem. E essa imagem era de uma pessoa.
né? Então eu consegui, por exemplo, ver com o gorro a moça estava com uma blusa amarrada no ombro, e eu conseguia ver, através da silhueta que se formou, um senhor perfeito no gorro dela, atrás dela, que me falaram que era um avô dessa pessoa, né? Então, nos desenhos dos azulejos eu via, mas eu não via com essa pouca nitidez que a gente vê aqui as coisas, que às vezes a gente tem os fenômenos de pareidolia, né? Você olha para uma coisa e vê uma forma humana. Não, era um desenho nítido, com detalhes, riqueza de detalhes. Nas plantas também, lá no fundo, onde ficam umas plantas muito bonitas, eu via o desenho a formação da imagem de pessoas que estavam no umbral, né? E que estavam sofrendo. Então eu via a formação dessas imagens. Então eu imagino que a gente possa expandir a nossa capacidade visual para ver as duas dimensões, assim, a interpenetração dessas dimensões. Mas a questão de Jesus nessa história é que, além disso, eu propus para essa segunda ida é que eu queria ver Jesus, se fosse possível, né? Ou ter um contato com Jesus de algum modo. E aí eu tive um momento em que eu percebi o meu pai, a figura paterna lembra muito a paternidade ou a fraternidade de Jesus, né? Então, assim, de um mestre, de uma autoridade, né? De alguém a quem seguir, a quem pedir orientação. Então, o pai, eu acho que é uma figura masculina, né? Desse avatar. Que o pai é um herói nosso, né? E Jesus também acho que é o nosso herói, assim, para os cristãos. E aí, depois que eu vi meu pai e que eu tive lá alguns insights sobre o nosso relacionamento, sobre tudo que a gente já viveu, algumas coisas, porque meu pai desencarnou, eu tinha 11 anos, estava prestes a fazer 12. E aí, depois que eu tive isso, aí eu tive um contato com esse amor de Jesus, assim, um amor e uma iluminação, mas eu não vi Jesus, eu não cheguei a uma pessoa chamada Jesus, mas eu senti essa energia de um ser que era muito amor, e foi muito rápido, porque algumas situações na experiência de ayahuasca é muito, muito duradoura e muito assim, mas foi algo assim muito rápido. E eu tenho percebido, e aí já falo das minhas percepções mediúnicas, de uns 4, 5 anos, não, já tem mais, deve ter aí uns 10 anos mais ou menos, que eu comecei a me ligar, além de Jesus, a umas outras fontes desse amor. E aí uma delas é eu não sei eu não sei te falar se é um faraó ou um mito egípcio que representa o Deus Sol e que talvez esteja muito ligado a essa ideia de Jesus aí que nós falamos no começo. E me sentia assim, que ligado a ele a gente podia sentir a mesma confiança de Jesus, de que ele está nos auxiliando aqui na Terra. E é como se Jesus não estivesse aqui tão próximo mais. E eu sentia assim um pouco distante. Eu comecei a pensar às vezes que eram questões psicológicas. Aí eu fui resolvendo as questões psicológicas, porque tem horas na vida da gente que a gente está muito ligado ao aspecto feminino, outra hora ao aspecto masculino, né? Então tem hora que você se conecta mais facilmente fazendo uma oração para Nossa Senhora do que para Jesus, né? Você se sente assim mais que uma presença feminina vai resolver aquela situação. É até assim,
Sempre que eu oro a Jesus com uma intimidade muito grande, me dá vontade de chorar. Nas experiências mais fortes, eu choro. Geralmente, esses momentos são momentos em que eu não consigo chorar, estou muito duro, muito rígido. E aí eu tenho que apelar para um arquétipo feminino, né, que possa me conectar, me ajudar a me reconectar, né? Porque a oração é uma tentativa de reconexão, é quando a gente se sente meio assim, desconectado com tudo, né? A oração é um pedido: oi, me ajuda, eu estou meio perdido aqui, me sentindo só, meio isolado. Então, nesses momentos de desafios na vida, às vezes a gente tenta se conectar e não consegue. Então, eu apelo assim para outras entidades. Então, resolvida essa questão psicológica, eu continuo percebendo que Jesus parece mais distante da Terra. Eu não sei se mudou o vínculo, se ele está numa outra situação. Às vezes, eu penso que talvez ele possa estar encarnado, porque se encarnou uma vez, por que não encarnar outra, né? Então, algumas vezes já me veio essas ideias, assim, e são ideias que não são minhas, eu percebo que são ideias externas, mas eu não consigo também ficar com essa preocupação de tentar. De um tempo para cá, com a mediunidade, eu tomei essa iniciativa. Eu não tento, transformar isso em verdade. São experiências, são percepções, são transmissões que eu recebi. E aí eu vou arquivando. Tudo que eu recebo psicograficamente ou através de meditação, eu arquivo e guardo. Uma hora isso serve para alguma coisa, uma hora eu vou conectar isso com alguma coisa. Então, essas imagens que me vêm, essas questões que me vêm, e aí desde que eu comecei a fazer isso, eu percebo que certas coisas podem ser paralelas, de dimensões diferentes, coisas que talvez iriam acontecer e que não acontecem, né? Pode ser que eu captei possibilidades e não a realidade futura, né? Porque o futuro ele pode ser modificado. Então, realidades paralelas. E aí eu não tenho assim essa preocupação mais de dizer isso é verdade, isso não é, porque isso era o que me desgastava mais. Como o pensamento nosso na Terra é muito racional, você tenta tudo enquadrar. Primeira coisa, eu recebi uma mensagem, primeira coisa, eu ia caçar as palavras que estavam lá e pesquisar na internet se existia aquilo. As palavras que eu não conhecia. Ou então, se falava de uma ideia diferente, ou de uma pessoa, um nome que a pessoa colocava no final da psicografia, eu ia caçar na internet se existia esse nome, se existia essa pessoa, eu queria achar uma conexão lógica para poder transformar aquilo numa coisa racional para mim. Porque a mediunidade é muito irracional muitas vezes, né? Muita coisa assim. Você recebe uma parte hoje, você recebe outra parte amanhã, você recebe outra parte depois, e elas não se conectam, né? Eu lancei recentemente um livro que estava em pré-lançamento e agora que eu consegui publicar, justamente por isso, porque a espiritualidade transmitiu uma coisa lá em 2008, transmitiu uma coisa lá no período da pandemia, eu não conseguia conectar aquelas coisas e nem sabia como que isso ia virar um livro. Aí eles juntaram e eles falaram como é que juntaram. Então, assim, uma coisa que eu recebi lá em 2008, que eu achava que nunca mais eu ia olhar para isso, me falaram agora que estava conectado com isso que eu recebi recente, né? Então, eu deixo eles fazerem a parte deles, também não me preocupo muito não. Eu publiquei, não estou fazendo nem divulgação, aí me chamaram para fazer uma palestra, pediu para eu levar alguns, assim que eu recebi o primeiro na mão, eu gravei um vídeo, ainda não publiquei, estou esperando para publicar o vídeo falando que saiu o livro, mas eu vou recebendo essas questões e vou deixando assim. Então, quando eu penso essa questão de Jesus, eu penso da mesma forma. Não sei por que eu sinto que ele está mais distante, não sei por que essa minha conexão lá na Ayahuasca, eu tive parece assim que eu dei só uma olhadinha naquele panorama onde se encontrava aquela energia crística e voltei.
A questão que eu penso sobre tudo isso é que Jesus, ou os avatares todos que passaram pela Terra, ou essas misturas que a gente talvez faça ao longo da história, mesclando umas coisas e outras, de um e de outro, e mitificando muitos esses personagens, é uma questão que é o de menos. O que é importante é a mensagem que trouxeram. E essa mensagem do perdão, do amor, da fraternidade, essa é imperecível, ela é uma conduta ética, um padrão humano desejável. E não é um padrão para você fazer porque as pessoas estão te olhando, é para você fazer quando ninguém está te olhando, né? Você faz porque você gosta de ser assim. Faz parte da sua essência como ser humano querer ter um mundo melhor, ter compaixão pelas pessoas que sofrem, querer que as injustiças sociais acabem, querer que as coisas melhorem para todo mundo, amenizar o sofrimento daqueles que sofrem. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que captar dessas ideias. Porque se a gente pensar muito e tentar racionalizar, explicar muito, explicações vão passar, né? Explicações, toda vez a gente vai querer explicar, e tem coisa que é inexplicável, você tem que sentir. E sentir Jesus eu sinto. Então eu vou citar agora para a gente finalizar essa parte de Jesus e talvez finalizar também o nosso vídeo. Duas situações em que eu vivi muito assim, efetivas nesse sentimento de me comprovar que existe um ser superior acima de mim que me atendeu em nome de Jesus. E se ele me atendeu em nome de Jesus, é porque algo de Jesus é importante que esteja na humanidade, né? Então eu ouvi quando eu estava em 2008, quando eu estava num período assim muito difícil da minha vida, em que na semana anterior eu tinha perdido um amigo de acidente, ele faleceu, um amigo muito importante na minha vida. E na semana seguinte, a enchente escolheu a minha casa para derrubar o portão dela e não deixar eu entrar mais nela. E a enchente veio até mais ou menos aqui, na hora que eu estava terminando de sair da minha casa com as coisas que eu consegui retirar. E aí, nesse dia, todos os meus vizinhos, eu era um dos moradores mais antigos, mais novos daquela região, daquele bairro. E todos os meus vizinhos eram mais antigos, já tinham passado várias situações lá anteriores e conhecia a história do local. E aí eu comecei a ver a chuva e a água passando pela rua de baixo da minha casa assim, e eu fiquei muito assustado com aquilo. E eu achava que ia ter uma enchente. E por causa disso, eu estava muito preocupado, então eu ficava olhando o tempo todo, colocava uma marquinha, um pauzinho lá fincado, aí vinha a água, jogava o pauzinho, colocava a marquinha, vinha a água, jogava, e estava só subindo, né? E aí eu fiquei preocupado, aí uma hora eu fui num alto lá, distante da minha casa, olhar numa rua de cima, e olhando como que estava, e falei assim, Jesus, o que eu faço? Eles falam que não precisa preocupar porque a gente não vai ter problemas, que não vai entrar enchente na minha casa. Mas eu estou muito preocupado, eu preciso de uma resposta que me dê segurança. O que eu faço, Senhor? Aí veio aquela voz que me transmitiu maior segurança dentro de mim, interna. Tira os seus móveis o quanto antes, porque vai ter enchente. E se você não tirar, eles não vão tirar os deles. E aí eu desci e comecei a tirar meus móveis. Chamei um vizinho de um bairro acima, que tinha uma 608, e pedi para tirar os meus móveis. E aí a gente começou a tirar, vamos tirando. Na hora que a gente terminou de tirar os móveis, já era meia-noite, isso eu comecei, era 7 horas da noite.
no dia 18 de dezembro de 2008. E aí, na hora que eu terminei de tirar tudo, que a gente já estava com os móveis todos na 608, eu já estava tirando, estava só colocando algumas coisas para cima, assim, do que não deu para tirar. A água já estava no meu peito. Então, assim, foi aquela voz segura me dizendo que realmente era para sair. Então, assim, isso não me deixa descrer de Deus, não me deixa descrer de um ser superior que está cuidando de nós, né? Que está olhando por nós, né? Que está vendo as nossas dores. E esse, para mim, é Jesus. Dê o nome que quiser, Krishna, Vishnu, Shiva, qualquer nome, né? Para mim, esse é Jesus. Essa é a minha experiência com ele. E eu vejo o filme de Jesus, eu choro, né? Eu assisto série de Jesus, é como se eu tivesse vivido naquela época. Assim, é algo que é muito íntimo, né? É muito verdadeiro, né? Essa série The Chosen, então, nossa, eu chorei muito. Eu chorei muito porque o personagem Mateus, que é o cobrador de impostos, ele me lembra muito, assim, eu me identifico muito com ele, assim, as minhas dúvidas, minhas questões, ele tem muitas questões lá de como ele vai seguir Jesus ou não, se ele vai... Então, assim, essa é uma experiência. E uma outra experiência foi recente, em função do seu vídeo. Eu assisti o seu vídeo, eu chorei assistindo o seu vídeo, quando você fala de Jesus, você se emociona, né, no vídeo lá, porque Jesus, ele é, para mim, assim, é uma presença muito forte na minha vida, assim, é um amor que eu tenho da infância, porque eu comecei a falar com pessoas católicas, depois com espíritas, sobre Jesus, eu tinha 7 anos, né, eu comecei a frequentar a igreja católica por minha conta. Minha família é católica, mas eu comecei a frequentar por minha conta aos 7 anos. Uma professora falava da missa, falou que a gente tinha que ir à missa, depois eu comecei a participar de conferências de São Vicente, ajudar em campanha, visitar um doente, visitar um enfermo, aquelas coisas que são um padrão assim que pede para o pessoal da conferência fazer. E aí eu comecei isso aos 7 anos. E é algo assim, porque eu já trouxe de outras vidas, parece que eu já sabia que eu tinha que procurar Jesus de algum modo. Então, eu sinto um amor muito grande pela pessoa, pelo personagem Jesus, né? Se existiu ou se não existiu, dentro de mim ele é muito forte, né? E pode dizer o que quiser, podem falar o que quiser, que eu não vou mudar isso, não. Agora, quando você falou disso lá no seu vídeo, né, e eu senti aquele sentimento de perceber, de empatia, né, pelo seu sentimento de sofrer com aquilo, né, e que também você se emociona lá no vídeo, eu me fez pensar nessas questões. Por que eu estou sentindo Jesus mais distante? Por que naquele momento lá na ayahuasca eu tive um contato tão parcial? Nas duas experiências eu tenho a presença de Jesus lá, né? Mas aí eu imagino que pelos relatos de experiências e pelas pessoas que já falaram sobre a ayahuasca, eu imagino que as pessoas são como nas EQMs. O seu padrão cultural manda muito, né? A sua cultura, ela envelopa muito aquilo que vem da sua experiência, né? Porque você tem que registrar isso no cérebro físico, e o seu cérebro físico está impregnado da cultura, né? Não tem como. Tipo, para eu te falar, eu já estou preso na minha cultura, porque eu tenho que falar numa língua portuguesa, né?
a língua portuguesa tem palavras que não tem na língua inglesa, tem palavras que não tem na língua alemã, por exemplo, né? Tem palavras que não tem no hebraico, no aramaico, que são palavras que têm um valor numerológico, cabalístico muito forte, né? Também as letras têm um significado numérico e matemático, né? Então, assim, a cultura vai me impregnar muito. Então, eu fico questionando assim, que eu acho que é algo que não dá para a gente não ter aqui na Terra, de se questionar o tempo todo, né? Até que ponto isso que eu estou vivendo é uma realidade, até que ponto eu estou fantasiando um pouco. A gente precisa de separar a fantasia da imaginação, porque a fantasia não nos leva a nada, né? Ela adia determinadas coisas que você precisa tomar contato com elas. Mas a imaginação não. A imaginação você constrói coisas com ela que são importantes. Mas a realidade, né? O entendimento da realidade. Aqui a gente não foge disso. Eu acho que é proposital. A gente precisa de estar tentando, né, transformar tudo que veio nas nossas ideias em realidade ou conectar isso com a realidade física, né? É para isso que a gente encarna a imagem. Então, para ter essas dúvidas, né? Porque se eu estiver no mundo espiritual pleno, desgrudado do corpo, eu imagino que essas coisas não sejam dúvidas nenhuma. Mas aqui é o lugar da dúvida, né? Aqui é o lugar do questionamento. A gente vem acho que talvez para testar isso. Espera aí, você vai ser bom se falarem que Jesus não existe? Você vai continuar amando o próximo se falar assim, não, Jesus era uma historinha que contava para boi dormir, e você vai continuar sendo... Então, acho que aqui é para a gente se questionar mesmo. E aí, essa experiência que eu tive foi porque eu estou vivendo situações difíceis atualmente na minha vida, tenho problemas de saúde na família, problemas de relacionamento, que pessoas queridas minhas estão passando e que eu me envolvo muito e fico desejando que se resolva logo. E também uma questão muito mais íntima minha mesmo, que também tem me incomodado muito. E aí eu falei assim, esse Jesus lá da ayahuasca, ele era cultural ou ele era real, né? Eu queria uma resposta. E aí, acho que eu fico até envergonhado, mas eu falei assim, eu vou propor as questões e eu vou esperar as respostas, né? E aí, as coisas foram sendo respondidas assim, muito naturalmente. Não foi aquela resposta como lá na enchente, né? Eu tive uma outra situação também, mas assim, vieram as respostas novamente, então ele está distante, mas ele está me respondendo. Assim. De algum modo, meu eu superior está conectado com ele, porque a resposta vem a partir dessa minha identificação com Jesus, dessa minha vontade de segui-lo, vontade de tentar praticar aquilo que ele disse que é importante aqui na Terra. Eu tive uma outra experiência também muito clara, assim, de um momento que eu estava sentindo meio traído em algum momento por um amigo num evento espírita, né? A gente estava organizando um evento espírita e aí eu estava naquela situação assim, nossa, que decepção. E aí aquela dor muito forte, né? Muito decepcionada, e eu precisava ter dinamismo para a gente continuar naquele evento. E aí eu pedi a Jesus, Senhor, o que o Senhor pode fazer para me ajudar? Aí veio aquela mensagem assim, clara, tranquila, não se preocupe, vai dar tudo certo. Há uma resposta mais pessoal que eu não vou dizer aqui também, mas me tranquilizando. E aí eu senti como se fosse o abraço dele mesmo, assim, eu me senti abraçado por aquela energia que me respondeu. E chorei muito e o evento seguiu da melhor forma possível. Então, assim, esses são momentos, né, de experiências minhas pessoais com Jesus.
Agora, eu já tive inúmeras vezes, em finais de eventos espíritas, quando eu participava muito, em mediunidade, certas mensagens mediúnicas que vêm assim, com uma docilidade, uma profundidade, que são energias superiores muito sublimes. E que eu creio que essas energias superiores muito sublimes vêm de uma origem crística, né? E aí Cristo vem como um adjetivo não do próprio Jesus Cristo, mas de seres superiores, mais que já passaram por mais experiências encarnadas do que nós, né? Nesse éon que a gente tem vivido, nesse universo que a gente está inserido atualmente, e que provém, que deles a gente recebe essas energias, e que essas energias nada mais são do que a irradiação de uma única fonte, que acho que é o amor, que eu acho que é a lei mais profunda, né, do universo, que atrai os átomos, que atrai os astros, e que nos atrai uns aos outros, porque quando a gente começa a se reconectar, o ego separa a gente, né? E quando a gente vai, eu imagino que a gente vem em várias encarnações fortalecendo cada vez mais os nossos egos. E aí chega um momento que é o limite. E aí a gente começa a enfraquecer os egos. Vem com egos cada vez mais permeáveis. E aí esse momento em que a gente vem, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que é o processo de fusão das almas. Então eu acho que a gente dá uma separada, né? Desde o mineral, vegetal, animal, a gente está bem separado e vai formando um ego bem separado, assim, isolado de tudo. Porque mineral está tudo, é um bloco só, parece, né? Está tudo conectado. Depois o vegetal já dá uma certa individualizada, né? As plantas, por cada uma ter características específicas, né? O animal já tem uma personalidade, né, que parece que ultrapassa as plantas nesse processo. E o ser humano, um ego bem forte, né, bem individualista, bem personalista. E eu acho que dali para um tempo, depois de várias encarnações, a gente começa a voltar, né, a se reconectar com os nossos animais, depois com as nossas plantas e com o mineral e com todos. E aí, nessa conexão com todo, a gente se funde, né? Porque o mineral serve o tempo todo, as plantas nos servem o tempo todo, né? Eu acho que esse amor universal que a gente está aprendendo aqui é reaprender a servir o tempo todo, né? A dar pasto à vida, né? Dar possibilidade à vida se expandir o tempo todo. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Não te deixei falar hora nenhuma. A ideia de se integrar, né? A pessoa expande, evolui, vai se desconectando daquilo que ele era como mineral, como animal, né? Vegetal e animal, até chegar um momento que ele começa agora a se reintegrar. Depois de um ser humano pleno, ele vê essa conexão com tudo, vê Deus na fractalidade e consegue acessar essa fractalidade também, né? E acho que Jesus, ele passa muito dessas coisas. Eu acho que Jesus ensinava para a gente as ciências modernas com a linguagem do primeiro século, né? Então é aquele nosso irmão maior, sabe? Eu acho que a religião tentou transformar Jesus em algo muito, muito elevado, mas mesmo assim ainda podando as asas dele, percebe? Porque muitos dos mistérios que ocorreram e envolveram a vida de Jesus, eles não aparecem nos evangelhos canonizados, justamente porque eles transformam Jesus em um Deus, porque na verdade, se você fala que você tem o Deus verdadeiro, as outras culturas também têm. Se você fala que você tem um avatar desse Deus verdadeiro, né? Esse Deus verdadeiro se projetou na Terra e ele faz parte do seu clube
entende? Esse avatar, ele dá atenção especial para a sua organização, aí então você tem esse arquétipo, né? Não, eu conheço o Deus físico e o Deus físico é patrimônio de tal instituição, percebe? E é só esse Deus, ele tem que ser reconhecido como um Deus, mas ao mesmo tempo nós podemos ser as asas, porque existem muitas coisas relacionadas a mistérios e magias que envolvem a história do Cristo, mas foram suprimidas, né? E ele é o nosso irmão maior, né? Então, independente da visão que as pessoas têm a respeito de Jesus, nós percebemos que ele é o nosso irmão maior e ele se coloca no mesmo patamar, né? Nas mensagens dele, ele fala, ó, vocês vão fazer obras assim como as que eu fiz, obras até maiores. Vocês me criticam porque eu falo que eu sou filho de Deus, mas na verdade vocês também são deuses. Lembra do profeta que fala que vocês são deuses? Eu não lembro se é Isaías ou Jeremias, chega a dizer que nós todos somos deuses, né? E Jesus se baseia nisso também para confrontar eles, mostrando que todos estão no mesmo patamar, né? Mas é interessante que todos os apóstolos, eles acreditavam que Jesus ele era um mestre superior, ele era um espírito muito evoluído, um verdadeiro avatar, e somente João tinha essa ideia, né, de que Jesus era realmente o próprio Deus. E aí ele tratava Jesus como uma divindade mesmo bastante distinta do homem, né, sendo que, na verdade, também, quando a gente olha o contexto das coisas, nós vemos que ainda que ele seja o próprio Deus, ele fala que todos nós estamos integrados nisso, né, e a visão universalista nos mostra que Deus é cada um de nós, né. Mas é interessante, existem muitos mistérios na vida de Jesus, e às vezes você olha, poxa, esse homem que, de certa forma, sofreu bastante também, e nós não temos muita coisa dele, porque tudo que, é como você falou, tudo que foi passado foi escrito muito tempo depois de que Jesus morre. Então, vai de 70, 75 anos até 100 e poucos anos, são colhidos relatos. Se você parar para analisar, esses relatos, eles não trazem a minuciosidade, é apenas as ideias principais do que ele falou e da mensagem que ele pregava. Você olha para o Sermão da Montanha e você vê um texto completo, robusto, cheio de grandes verdades, mas quando é colhido os relatos, você percebe que 70 anos depois, 100 anos depois que você vai pedir para alguém falar sobre o que Jesus tinha falado naquele dia, essa pessoa não vai conseguir expressar tudo, entende? Uma palestra que um palestrante trazer de 40 minutos, depois de uma semana você pede para alguém que presenciou aquela palestra com muita atenção e fala, descreve aí o que ele falou, que eu vou anotar aqui no caderno, porque eu vou publicar o que ele falou, eu vou transcrever a palestra desse cara, entende? A pessoa não vai se lembrar dos 40 minutos de palavra por palavra, né? Então nós percebemos que, na verdade, existia uma ideia principal do que ele falou ao longo de toda a sua vida, e essa ideia principal fica, e no Sermão da Montanha, que é algo que impactou muita gente, a igreja cata e faz uma construção, e gera uma construção da ideia do Sermão da Montanha e entrega para nós. E é bonito, é interessante, né? Tem a essência da coisa, mas a gente sabe que não tem como captar tudo aquilo 70 anos depois, né? Alguém que ouviu, ou de repente ouviu de alguém que ouviu ao meu pai e assistiu essa palestra, entende? Então é muito complicado, né, a gente entender, mas aí a ideia do Cristo fica, né? E era interessante porque a história mostra um personagem, né, naquele tempo, naquela época, operando aqueles milagres e tudo mais. Mas o interessante é o seguinte, é que se isso ocorre, se alguém acredita que de repente foi só uma invenção, só uma ideia, mas isso penetra na mente dele de alguma forma, isso penetra na mente de alguém de alguma forma, isso é criado no plano mental, você pode ter certeza que esse arquétipo que se desenvolveu e tomou forma no plano mental, ele vai ser a salvação daquela pessoa, entende? E Deus se manifesta através daquela ideia também, toma forma dentro do ser humano, e Jesus nasce ali também
né? Então, de todas as formas desse universo de diversas possibilidades, né, incontáveis possibilidades, Deus se manifesta também. E Jesus é aquele Jesus homem, Jesus é aquele Jesus da ideia construída também, né, porque nem tudo que ouvimos aconteceu, e nem tudo que aconteceu é o que nós ouvimos, né, mas a ideia pura que nos chega acaba nos levando à salvação, né, à salvação plena. Então, eu acho isso muito importante. Ele desenvolve os seus 12 ali, como a história mostra, e é mais o simbolismo, né, do que representa o 12 constelações, né, 12 avatares, e por aí vai. E no Apocalipse você vê 24 anciões, que são, né, o múltiplo desses 12 e tal. Além dos 12, nós temos 70, né, e aí acabava que Maria se igualava, né, chegava então junto com esses discípulos entre os 70, apesar de que nós vemos que ela era muito mais próxima de Jesus do que muitos outros apóstolos, né? E nós falamos que Pedro foi o primeiro papa, mas na verdade você tem Tiago ali como um mensageiro muito forte, respeitado por eles, e acima dele ainda você tem Maria, né? E muitas vezes os discípulos falavam, eram evangelhos não canonizados, ensina para nós os mistérios ocultos que Cristo ensinava para você. Então ele tinha, né, alguns discípulos onde ele compartilhava mistérios que ele não podia compartilhar com os outros, né? E a gente vê ele trabalhando com toda aquela ciência, com toda aquela magia, com toda aquela arte que muitas vezes a igreja suprimiu e não quis mostrar, né? Uma evidência interessante é quando ele aparece, ele é levado, ele vai até o Monte da Transfiguração, está com Pedro, Tiago e João, que nos leva a imaginar que são médios de ectoplasmia, né? Eles conseguiam doar, por isso, para esses momentos, Jesus levava eles, entende? E aí você vê a transfiguração, né? Você percebe até o evento de ectoplasmia, por exemplo, não tem porquê o narrador dar ênfase que o rosto de Jesus transfigurou, depois aparece Moisés e Elias, né? Então, o próprio Jesus era um médium de ectoplasmia bastante forte, sabe? E essa transfiguração, na verdade, é o próprio ectoplasma que está desmodelando a face e atrapalhando a visão, né? E aí aparecem Moisés e Elias, porque estão plasmados, né? E aí você vê as evidências da mediunidade na vida de Jesus Cristo, sabe? Porque você vê o fenômeno da mediunidade hoje, né, experiências, experimentos com mediunidade, até mesmo na época de Chico Xavier, foi bastante catalogado isso, e você olha para Jesus e você vê também esses indícios de mediunidade, de ectoplasmia, né, de manipular elementos como cuspir na terra e cata terra também, né, e mistura e terra, água, ar e fogo, e modela ali. Então é um Jesus que tinha muito, ele aparece no cenário da história, ele tem muitos conhecimentos místicos e espirituais, aonde foi um pouco podado, porque só precisava direcionar a ideia, porque na verdade eu preciso manter o monopólio do poder, então a instituição que dá a determinação para toda a massa, e a massa vem até a instituição, né, e recebe todo o domínio praticamente como gado, né? E essa ideia de aprender o que Jesus realmente ensinou, o orar e vigiar, quando você entra dentro do contexto histórico, esse vigiar, ele está muito relacionado à própria meditação, o poder da meditação, o que é vigiar, né? Sendo que o que ocorre lá fora é o reflexo do que ocorre dentro de mim, então vigiar não é vigiar o outro, é vigiar a mim mesmo, sabe? E como eu vigio a mim mesmo, presta atenção em quem eu sou, acalma um pouquinho num canto, presta atenção no que eu sou. Muitas vezes as religiões nos fazem desenvolver orações muito metódicas, sabe? E é importante a partir do momento que você se identificar com aquilo. Nem todos os momentos nós vamos nos identificar com essas mensagens, essas orações, mas é bom orar um Pai Nosso, orar uma Maria, naquele momento você está se identificando, você sabe que aquilo lá vai servir para aquele espaço, para a abertura de um trabalho, para o encerramento de um trabalho, ou algo parecido, sabe? Mas aquela sua entrega espontânea com Deus, muitas vezes ela não precisa ser metódica, sabe?
e eu gritar nas minhas orações logo, Deus, e não sei o que tem, e de repente, esse horário vigiar é justamente isso, primeiro, antes de eu, Jesus ensinava assim, né, e antes de você fazer a sua oração, vigia primeiro, entre em processos de respiração, acalma os pensamentos, vigia a si mesmo, sabe, nesse processo meditativo, aí sim, você entra em conexão com o Criador, porque aí você entrou em ondas teta, em ondas alfa, e você está preparado para ouvir essa mensagem, né, com, que o todo tem para te oferecer. Então, são mensagens muito incríveis, mas que foram suprimidas, né? Mas nós vemos que, e aí você coloca, por exemplo, todos esses processos de ondas cerebrais, onde nos fazem expandir um pouco, entrar em conexão com frequências que estão além da terceira dimensão. Por esse e muitos outros motivos, você percebe que Jesus ensinava a ciência dos nossos dias com a linguagem do primeiro século. E isso é muito importante também, sabe? Verdade. Mas eu acho bonita a sua posição, a sua história de vida, né? Todo esse seu arcabouço aí, dá vontade de te encher de perguntas. E a gente ia até as 3 da madrugada aqui. Isso. Nós podemos conversar outras vezes, né, sobre outras questões. Se você quiser fazer um roteiro, né, a gente vai passando pelos itens que você quiser achar interessante, né, de colocar no canal. Isso aí, que Jesus nos abençoe, né? Nos proteja, nos inspire. Eu fico... Uma coisa que eu não tenho, não sou formado em história, não estudei assim, os critérios científicos para a comprovação de determinadas coisas, mas do ponto de vista da história. Mas eu não entendo como que as mudanças e as transformações e as referências ao nome de Jesus e à sua vida na Terra sejam tantas que ele não seja, que não possa dizer que isso seja uma comprovação histórica, né? A menos que eles pensem que ele seja como os mitos, né? Um Osíris, ou Ísis, ou Horus, né? Um mito, simplesmente, né? Que sempre foi um mito. E aí todas essas narrativas construídas sejam míticas a respeito de Jesus. Mas quando você pega, igual o texto que eu tinha te enviado, né? Essa sobreposição, né, de um mito, que é Dionísio, que é aí da mitologia, que sobrepõe, né, a pessoa de Jesus aí para poder compor o panteão romano dentro da versão cristã. E então é só isso que me incomoda de tudo isso que foi falado sobre ele não ser tomado como algum tipo de prova, né? Agora, também para mim, isso tem tanta coisa. Aliás, eu acho que tem tanto mais coisa na Terra que não é provado do que é provado, e que essas tantas coisas que não são provadas para mim são tão mais importantes assim. E acho que é mais importante para o resto da humanidade inteira também. É verdade. Que essa necessidade da gente tentar colocar as coisas dentro do padrão científico é mais uma evidência de que a ciência tomou o lugar da religião num momento histórico e que ela se transformou em dona da verdade, de uma verdade que é sempre parcial, sempre
Assim, o discurso da ciência é: não, nós não somos donos da verdade. Porque o conhecimento científico precisa ser refutado. Mas a prática não é essa. Se você apresenta determinadas coisas, ela tem um ceticismo absoluto, que ela se apega a tudo que já se provou como sendo tudo, né? E não como sendo parcial. E eu acho que talvez não seja um problema dos cientistas. Eu acho que é um problema da nossa própria condição humana, né? A gente precisa se apegar às coisas como se elas fossem absolutamente seguras e certas. Quando, na verdade, nada é certo, nada é seguro, tudo é provisório e a gente está construindo, né? Uma construção, não está parado, não está estático. É verdade. A impressão de que se dá também é que foram colocadas algumas histórias na vida do personagem. Então vamos imaginar, eu cato a verdade e coloco algumas mentiras em volta dela, entende? Vai parecer que o contexto todo é mentiroso, sabe? Agora vai muito da intenção, né? Porque se você cata Jesus e de repente, por exemplo, outra ideia, né, questionável, o nascimento de uma virgem, né? E aí você cata, por exemplo, Horus, que quando nasce, a concepção é feita com a mãe já não era mais uma virgem em tese, só que o pai de Horus, ele já está lá na quinta dimensão e consegue fecundar uma mulher, né? E aí nasce Horus. Então, essa ideia, Buda Siddhartha Gautama nasce quase 600 anos antes de Cristo, e ele é fecundado também por uma divindade, né? E aí a moça era virgem, e aí nasce Siddhartha Gautama, só que nasce como príncipe de Kapilavastu, né? Até que ele abandona a realeza e sai na sua missão em busca do que seria a verdade e o propósito da vida. Aí agora Jesus nasce de uma virgem, entende? E de repente, qual seria o conceito disso, né? Porque entre nascer ou não de uma virgem, isso é o de menos. Jesus sendo o nosso irmão maior, como nós sabemos, não havia necessidade nenhuma. Ele diz que ele nos servia de modelo, né? As suas próprias mensagens, pelo menos é o que nos parece, ele nos serve de modelo e fez coisas que qualquer um de nós poderíamos fazer, né? Então isso é o mais importante. Agora, a ideia de concepção divina mostra o conceito de existe um momento na vida do ser humano que é o momento que você precisa gerar além da matéria, sabe? E esse de gerar os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas conquistas, acreditar nas nossas verdades, tem que estar além da matéria. Então, esse é o lugar de você gerar, né? E é por isso, então, que aparece o conceito de que aquilo é criado, né? E nasce agora e se manifesta em plano físico, e parte disso é espiritual, sabe? Então, de certa forma, existe uma beleza também nessa história, sabe? Eu consigo ver beleza aí ainda. Eu acho que o que o Cristo representa, né, é mais importante do que os detalhes da morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, sumiram com o corpo, foi para a Índia. Essas questões eu acho que é algo que a gente faz o tempo todo. A gente tenta, a sociedade de modo geral, ela tenta desmerecer determinadas coisas para apagar, para capturar ou para se apropriar de determinadas coisas em função de alguns poderes estabelecidos, né? Então, quando você transforma o Cristo em uma pessoa
super-humana, acima de todos os humanos, e que você precisa de um padre, ou de um pastor, ou de um guru que possa te pôr em contato com ele, você está se apropriando dele, né? Aqui, eu tenho Jesus, quiser, vem aqui. Eu te dou um pouquinho de Jesus. Então, não é nada diferente dos nossos processos aí de burocratizar qualquer tipo de coisa, né? De você separar as pessoas de determinadas coisas porque você quer controlá-las. E aí, o que eu deixo de recomendação é que você quer ter certeza, ele pode... eu vejo assim, até nas EQMs, quando a pessoa vai narrar que teve, ou na própria experiência luminosa, né, que como lá no canal do Paulo, quando a pessoa fala que teve um contato com Jesus, ela fala assim, eu não quero ter pretensão de ter, parecia ser Jesus, né? Tem gente que se sente assim, se Paulo, se Maria Madalena, se Pedro, se Mateus, João, qualquer um pôde ter contato com Jesus, qual é o problema de eu ter contato com Jesus? O que vai me impedir? E se eles tiveram contato com uma entidade que ultrapassou os limites da materialidade após a sua morte, e mesmo assim eles ainda tiveram contato com ele depois da sua morte, e a gente tem o tempo todo relatos de pessoas que têm contato com outras pessoas depois da morte, qual a dificuldade que eu possa ter de ter contato com Jesus? Né? Então, o que eu recomendo você tem dúvidas sobre Jesus? Alguém das pessoas do canal, né, que vão assistir esse vídeo, tem dúvida? Mantenha um contato direto com ele, converse com ele. E perceba na sua vida se essa ideia de Jesus que está dentro de você, ou esse sentimento sobre ele que está dentro de você, se isso te transforma de algum modo para melhor, te ajuda a superar suas dificuldades. Se isso acontecer, está tudo bem, é isso mesmo. Né? Se não, descarta e conversa com Buda, conversa com Nossa Senhora, Iemanjá, Oxalá, Ogum, enfim. Alguém que seja uma representação arquetípica desse seu self, desse seu eu interior e superior. Superior não porque ele é melhor do que qualquer... Não, é superior porque está conectado com a essência do universo, com o eterno. E é de onde vem os lampejos de eternidade para a gente transformar esse pequeno planeta nosso em pequenos oásis, né? Semear pequenos oásis de eternidade aqui na Terra. Quando você vê a representação artística de um Michelangelo, você acha assim, aquilo não pode ser destruído, porque aquilo é sublime, né? Então, obras fantásticas. E eu acho que Jesus é uma dessas questões aí. Eu acho que a gente precisa de manter esse exemplo vivo de um ser humano que merece ser vivido, que merece existir, né? Que a gente precisa de tentar ser um pouquinho igual a ele. Tem muita coisa que nos ensinaram ainda. A gente não aprendeu nem um pouco, nem o básico ainda do que ele é de mito, já está querendo descartar. Vamos aprender primeiro, né? É verdade. Isso aí. Então, um abraço para todo mundo que teve paciência de ouvir nós até aqui, né? São poucos os soldados que chegam até esse ponto, né? 1h30 e poucos minutos de papo. Às vezes você consegue partir em dois. Não? Se você achar que dá.
Mas muitas pessoas se identificam com isso, né? E isso é importante. E é para essas pessoas, né? Isso. E uma hora a gente vai conversar sobre esses outros assuntos. Você citou também algumas entidades aí, a Umbanda, por exemplo. Ia ser gostoso falar um pouco sobre a Umbanda. Sua experiência na Umbanda. Tenho muitas. O meu processo mediúnico na Umbanda tem várias questões interessantes, assim, como que eu descobri o nome do meu do preto velho que trabalha comigo, tem algumas questões interessantes, como por que a Umbanda, né, eu sendo espírita kardecista durante uma boa parte da minha vida, a Umbanda entrou na minha vida, também é algo interessante, porque tem ensinamentos aí que eu fui aprendendo aí que são interessantes. Então, quem chegou até esse momento aí já fica o convite para o próximo papo. Sei. Então tá bom, um abraço, muita paz.